Que relíquia, né? Sem clubismo, né? Que fala, né? Clubismo. Eu fico imaginando o trabalho que dá para você fazer um mural desse aqui, né? Está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Céus e céus, mar e mar, oceanos sem fim, brancas nuvens, e tuas mãos tudo criou. Aí, isso aqui está até no hino nacional, né? A imagem do cruzeiro resplandece. Até outubro de 1942, palestra, né? E aí, por uma intervenção do governo, ditadura Vargas, lá em São Paulo, palestra de lá passou a chamar Palmeiras, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Em Minas tem a raposa que não deixa o galo cantar. Só para descontrair, é porque 90% da torcida mineira era Galo e Deca campeão, o clássico das multidões. Isso que eu estou falando até a década de 60. Aí o Mineirão vai fazer 60 anos, né? Aí alguém entrou na festa, né? Aí ele recebe uma visita ilustre lá em São Paulo, de nada menos, nada mais do que o poeta da bola, o Mané Garrincha, a alegria do povo. O Mané ficou como que fora de si, e o primeiro tempo foi 5-0, né? Nunca tinha acontecido isso. O técnico do Santos, segundo a preleção, o saudoso Carlos Alberto Torres, né? Tem uns meninos aí, aqui e tal, a gente vai rolando a bola aí até os 20 minutos, depois a gente começa a meter gol nesses meninos aí. Esses meninos aí, naquela época não tinha rede social, não tinha internet, não tinha drone, não tinha plataforma digital, né? Então a internet até o carro era na alavanca, né? Não tinha esse negócio de carro eletrônico, não tinha nada disso. E meu tio, né, e o sobrinho o tio do Márcio Franco, eles, Adelício, eles eram agentes postal telegráfico, né? E às vezes uma carta levava 2, 3 semanas para chegar aqui no Brasil, viesse do Japão ou qualquer outro lugar da Europa. Aí, aqueles garotos, Natal, Evaldo, Disseu e o Tostão, 5 estrelas que brilham mais e mais, né? E foi uma coisa louca, apoteótica. E eu, garoto, né? Meu pai, torcedor do Galo, porque o Galo foi campeão dos campeões em 37. Meu avô tinha 40 anos, ele tem idade de Belo Horizonte, né? E o meu outro avô, ele era até mais velho, né? Ele é da época do Jogo do Bicho, que saiu lá na época do Imperador, né? E vai ouvindo essa resenha. Aí hoje eu estava com o Disseu Lopes, aí a turma brincou, né? O Disseu Lopes é gato. Mas tem que explicar, né? O Disseu Lopes, ele morava na roça, era uma roça. Pedro Leopoldo, naquela época, era uma roça, era um lugar longe demais. Contagem era longe demais, né? A minha mãe foi na Páscoa, eu nasci no domingo da Páscoa. Só que não deu para ela voltar para BH. Caiu um dilúvio, né? Então quem fez o meu parto foi a Maria. E o padre Disseu Lopes só registrou ele no dia 3 de setembro, que é o dia que a minha tia Marlene faz aniversário. E em 1946, o ano que o Disseu Lopes nasceu, ele nasceu no dia 25 de julho, né? Mas aí eu fico pensando nessas miudezas de rara beleza. Eu fui no Mineirão
e vi aqueles holofotes. Eu era garoto e eu fiquei como que aqueles que sonham, né? Enquanto eu estava subindo as escadarias do Mineirão, eu olhei aquele sol luzente e eu olhei ali, eu vi a divindade de Deus em tudo aquilo ali, né? O fantástico mundo do futebol. Aí você sobe lá nas alturas, aí você reconhece a sua miséria humana, né? Porque está escrito que ninguém desceu, né? O túnel, né? Qual que é o túnel mais profundo que existe? Não é o túnel do Mineirão, né? Está na Bíblia, né? Ele desceu às partes mais baixas da terra e subiu acima de todos os céus. E eu era criança e eu sonhava que eu estava descendo um calabouço, né? Isso é muito profundo, muito profundo. Depois, eu já com 6 anos, o padre de Costa e latim, falando em latim. Meu pai estudou em Januário, meu pai era exímio conhecedor da Bíblia. E o meu tio Luiz Carlos Cunha, né, inspirou o meu avô a colocar no meu tio Luiz Carlos Cunha Sobrinho. Esse Luiz Carlos Cunha Sobrinho fez terno pro Dario. Ele era alfaiate e o pai do pastor Márcio Valadão, ele era sapateiro, né? E o pai do pastor Márcio Valadão fez terno, fez sapato por Juscelino, que o Juscelino inaugurou a Manes em 54 e 12 dias depois Vargas esteve aqui, aí o suicídio de Vargas lá em 54. 10 anos depois, né, o dia que durou 21 anos, né? Qual é o dia que durou 21 anos, né? Você sabe que às vezes a pessoa ela entra em coma, né, igual no caso do Schumacher, né? Hoje estava tendo um debate muito engraçado, né? Deus não é Deus de morto, então os mortos estão dormindo. Se os mortos estão dormindo, uma hora eles vão ter que acordar, né? Aí eu fico brincando que meu pai tem 100 anos. Falo, não fala isso não, seu pai morreu. Meu pai não morreu, filho ingrato. Meu pai não morreu porque meu pai é como se fosse um Abraão, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é meu nome de geração em geração. Então quando eu falo do meu pai, não é que eu estou querendo ser o rei da cocada preta, não. Eu leio a Bíblia desde 6 anos, né? Está escrito na Bíblia, né? Até que o caráter de Cristo seja formado em vós. Hoje eu estou vendo o Dirceu Lopes lá naquela simplicidade, naquela humildade. E eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, esse aqui é aquele 10 de ouro, aquela relíquia que Pelé ficou assim, como se tivesse tido um pesadelo, né? O Cruzeiro meteu 5-0 no primeiro tempo, no intervalo foi um alvoroço. Os repórteres, Seu Pereira, o repórter da camisa amarela, né? E eu sei que foi um reboliço, né? Aí, descendo o túnel, o Carlos Alberto Torres comentou lá com o Toninho Guerreiro, com o Pelé, né? Com o goleiro do Santos na época. Caramba, da onde, que planeta esse time veio, né? Porque o Cruzeiro realmente, ele quebrou os paradigmas, né? O Cruzeiro quebrou todos os paradigmas. Ele ganhou 5 títulos consecutivos na década de 60, mais 5 títulos, né, na década de 70. Então, na era Mineirão, o Cruzeiro reinou, né? 10 títulos em menos de 10 anos. Na década de 60, ganhou a Taça Brasil, é o primeiro, né, a Libertadores. Somando, ele tem 10 títulos nacionais. 10 títulos nacionais, 7 títulos internacionais. Para os críticos, o maior jogador de todos os tempos do futebol mineiro é o Dirceu e o Tostão, né? O 10 de ouro, porque um é igual o Pelé e Coutinho, né? Então o Pelé e Coutinho tá para o Santos como o Dirceu e o Tostão tá para o futebol mineiro, né? E o Tostão foi considerado o rei branco, né? Essas firulas jurídicas que o pessoal faz, né? Então eu estou muito honrado de fazer parte desse exército de garotos, né, que frequentavam aquele Mineirão que já não existe mais, né? É como o Rio Grande do Sul, né? Nunca mais será o mesmo, né?
Aí eu estava vendo o Tinga aqui nesse livro, né? E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Do ponto de vista da Bíblia, esse aqui é do Dr. Zedal, né? Arco Engenharia, eu lancei mais de 400 prédios, Luz, Santo Agostinho, funcionário, né? Trabalhei também com o pessoal da Caparaó, da Concreto, né? O pessoal da Líder, Fernando Antunes, né? Que foi diretor da Líder, da Lopes. E então eu estava vendo um texto do Hernan Lopes e coincidentemente o Dirceu Lopes é o príncipe, né? Já está na 5ª edição esse livro. Fui lá dar um abraço do meu amigo. E ele foi às lágrimas, né? Quando eu mostrei para ele esse livro aqui, Além do Céu Azul, que é uma relíquia, né? Esse livro aqui tem o prefácio da Esmeralda Campelo Vilela, uma senhorinha simpática que cresceu no meio dos índios, lá em São Luís, né? E ela tinha uma fundação que cuidava de mais de 400 crianças, né? E fez uma parceria com a Jocum, Jovens com a Missão, e ela tinha no 10º andar do edifício Dantes, né? Ela tinha um trabalho lá, e naquela época havia muita discriminação, né? Como sempre teve, né? Mas ela cuidava das mães solteiras, das grávidas e muitas pessoas excluídas, né? E eu lembro que um dia eu cheguei na porta do edifício Dantes, voltando para casa, e tinha um rapaz batendo o queixo, tremendo, um frio, e eu estava com uma blusa novinha, eu tirei a blusa e dei para ele, né? Ele ficou olhando assim para mim, eu aprendi isso com a minha mãe, né? Minha mãe era considerada a mãe da caridade. Então hoje eu lembrei da minha mãe porque eu fui lá nesse mesmo espaço, né? Lá foi Fontes da Vida de Alina Abreu, 27 de maio de 2017. Ela nem sabe disso. Uma hora eu quero falar para ela. Ela falou: Cunha, eu faço questão da sua presença. Ela tem o arranjo do Marcos Viana, do Chonadão, do Parada Dura, né? Trio Parada Dura. E ela fez um hino de louvor e exaltação ao Todo-Poderoso, né? Fontes da Vida e também Ninhos da Serra. É essa coisa do mineiro que fala da pedra, da flor, olhar os lírios do campo, né? Que fala da emoção de você olhar o brilho das estrelas, né? Nas estrelas vejo a sua luz, e no vento eu ouço a sua voz. Deus habita sobre os céus e o mar, tudo ele é para mim. É que um dia o seu amor senti, sua graça imensa eu recebi. Percebi que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo mais. Mas agora meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar. Meu irmão, não existe mortos para Deus, né? Jesus venceu a morte. Então, cadê a vitória da morte, né? O que mais me incomodava quando eu era criança era aquela choradeira a noite toda, né? Porque era velada a pessoa na casa, né? Hoje não tem mais essa prática, né? Pelo menos aqui nas capitais, né? E nem à noite você pode velar velório por causa da confusão que tem hoje. Eles criaram agora na rodoviária uma coisa lá para beneficiar o pessoal e eles depedraram tudo. Então nós estamos vivendo um tempo de exceção, né? Um tempo de loucura e insanidade. Então, para mim, o Dirceu Lopes é um dos últimos grandes heróis, né? E não existe mais aquele Mineirão, né? O Mineirão que você colocava R$50 no bolso, você fazia uma festa, né? Você tinha um tropeiro na hora do intervalo, E hoje tudo elitizou muito, né? Eu tive aqui na Arena, nada contra esse modernismo, né? E essa máfia, essa coisa tola, essa coisa louca, insana do ouro, da prata, da grana, né? Olhando a humildade do Dirceu Lopes lá, eu confesso que eu vi literalmente, né, a necessidade de eu orar e clamar, suplicar, buscar, interceder, porque, meu amigo, Além do Céu Azul, né, é o título desse livro, né? O Piazza me ligou emocionado. Falou: Cunha, que história de superação linda, né? Eu tive dentro da UTI, São José, né?
E estive na Santa Casa, 100% SUS, 100% Jesus. Estive no Odilon Beres. Eu, desde garoto, eu sofri muita retaliação, que a gente denomina, né? Na roça, você tem aquela figura do criação de porcos, e também tem as varejeiras, né? É um assunto chato, mas uma daquelas varejeiras entrou na minha cabeça. Eu só não morri porque existe um Deus vivo, né? E existe uma dona Julita que não dorme, né? Minha mãe era uma mulher guerreira. Ela era a primeira a chegar no hospital se tivesse um parente doente, era a primeira a chegar no velório se tivesse uma pessoa, era a primeira a ir no presídio, né? Naquela época o jogo do bicho, né, era contravenção. Hoje parece que não é contravenção, né? Hoje você vê jogo do bicho para tudo enquanto é lado. Ela foi lá, né? Lá ali naquele negócio do Barro Preto, né? Então, assim, minha mãe para mim é uma referência de mãe amorosa, né? De pessoas que pensam fora da caixinha. E eu fiquei feliz demais. Encontrei com o Vicente, um grande amigo meu, né? Lá da leitura. E estou lançando a minha segunda edição do livro, mas assim, eu não sou vendedor de livro, e eu não sou vendedor de CD, eu sou um boia fria na arte de falar da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Eu vi uma pessoa indo nas lágrimas lá quando eu contei a história do livro, né? Aí o Wilson Piazza ligou para mim, né? E eu fiquei pensando nisso, falei, gente, às vezes pode ser, para muitos, né? Fala assim, mas esse Cunha está com a lorota, né? Mas graças a Deus eu tenho depoimento de muita gente, Dr. Dalmo mesmo, né? Ele fez uma dedicatória tão bonita para mim aqui. Ele também, o filho dele, é uma referência para mim. O filho dele tirou um rim para dar para o irmão, né? Tem 30 anos isso, né? O caro amigo Carlos Cunha, também sonhador como eu. Um pouco da história Arco e de meus devaneios na arte de escrever poemas. 20 de agosto de 2000. Nesse dia, nessa semana, estava fazendo aniversário do São Moisés, o pai do Petrônio. O Petrônio fez 80 anos agora, a mesma idade do Jair Furacão. E o São Moisés ganhou na Loteria Mineira no dia 13 de agosto de 1965. O Mineirão estava sendo inaugurado. E estava nascendo a Ludmila Fermo, que em 2000 ela fez... O Mineirão fez 35, ela fez 35. Teve aquele episódio da morte do Roberto Batata e do Moraes, né? A gente corre na BR-3, a gente morre na BR-3. Hoje o Dirceu Lopes foi às lágrimas, né? Porque ele gostava muito do Roberto Batata e também do Moraes, que era um grande amigo da gente, né? Do Guido, né? O Guido jogou lá no Cruzeiro, né? Aí hoje é aniversário do Joãozinho e eu quero fazer essa homenagem, né? Agradecendo a Deus, né? Seu moleque, você não entra nesse avião. O Joãozinho, ele fez um gol de um dia... lá em julho, 30 de julho de 1976, né? Aí o técnico do Cruzeiro não queria que ele entrasse no avião. O Cruzeiro ganhou a Taça Libertadores por causa da rebeldia do Joãozinho, né? E o Joãozinho é uma figura muito engraçada. E hoje ele mora nos Estados Unidos, né? E eu estou aqui trazendo a lembrança, aquilo que nos traz esperança, né? Eu vi o Dirceu Lopes, hoje eu me emocionei muito, sabe? Muito, porque... as pessoas, né, os sonhos não envelhecem, né? E as pessoas não morrem, né? Não existe morto para Deus. E a arte, o fantástico mundo do futebol, o fantástico mundo da palavra, né? Jesus é o verbo que se fez carne, né? E o atleta de Cristo, né? O atleta de Cristo, você pode tirar o nome de Jesus da camisa dele, mas você não vai tirar o nome de Jesus do coração dele, né? Porque o coração, só um coração fala o coração. Dirceu, você sabe do carinho que eu tenho por você, né? De todos, aquela galera, Natal. Eu tive com o Dirceu, eu tive com o Neco, tive com o Wilton Oliveira, que nos deixou também em 2006, e foi muito triste, que eu, assim como eu tive vida após a morte na mesma UTI lá do Hospital São José, né? Onde o Wilton Oliveira nos deixou. O Tostão foi médico lá, né? O Dr. Marcel Castro, que foi goleiro do Galo, goleiro do Flamengo. Galera, é uma pauta simples, né? Um desabafo. A minha coluna, graças a Deus, hoje eu fui à base de anestésico, né? E eu estou recuperando e é uma pauta que eu estou quebrando um pouco o protocolo, né? Eu sempre falo e exalto a grandiosidade dessa fé eficaz no preço da paz,
Mas hoje eu queria fazer uma homenagem para essa classe tão injustiçada, né? Que é a classe de jogador de futebol, né? Mas hoje a gente vê, eu estou lembrando aqui que o Neymar Júnior, né? 33 anos, a idade de Cristo, né? Que Jesus possa, como disse o Dari, né? Como disse o Toninho Almeida, né? JC, comandante, né? Se Jesus é o comandante da festa, meu amigo, então a festa continua, né? Continua aqui e continua lá, né? Porque nós somos cidadão terreno e somos cidadão celestial, né? Terreno, nós somos pobres, né? E miseráveis mortais. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Coisa linda, né? Coisa de Deus. Só um Deus vivo e poderoso pode falar isso, né? Aquele ladrão reconheceu que Jesus era um filho do Altíssimo. Reconheça isso na sua vida, meu irmão. Eu passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Jesus vive e reina em nossos corações. Jesus vive na arte do futebol. Jesus vive na arte da bailarina. Jesus não faz discriminação. Lá, quando Josué e Caleb foram destruir a cidade, Raabe foi preservada e a sua família, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus não faz acepção de pessoas, né? Quiser apedrejar a Madalena, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Forte isso, né? Aquele centurião, né? Senhor, não. Só digo que o Senhor entra na minha casa. Diga só a tua palavra e meu servo será curado. Na mesma hora o servo dele foi curado. A mulher do cachorrinho, né? Os cachorrinhos, né? Comem das migalhas que caem na mesa, né? Porque naquela época Jesus veio para os judeus, né? Mas os judeus na época não reconheceram Jesus. Aí ele veio para os gentios, que somos nós. Então, sou latino-americano, né? Sou latino-americano. E, doutor, não me engano, né? Jesus é lindo demais. Jesus é corintiano, Jesus é atleticano, Jesus é cruzeirense, Jesus é americano, é flamenguista. Jesus é todas as cores, né? Nos teus olhos e nas mãos, sobre os dedos da razão, Jesus vai mostrar a todos o que é viver. O Guido está, né, de alta, vai tirar os pontos. Santa Casa, 100% SUS. Santa Casa, 100% Jesus. Ô glória, ô vitória.